Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estreia do Willian remarcada, você vai saber quando ele vai entrar em campo, depois da quarentena imposta pela Anvisa e tudo aquilo que vocês já sabem. Qual time o técnico Silvinho deverá escalar a partir de agora e quais jogadores merecem mais chances? Vamos falar sobre o timão? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, a semana no CT Joaquim Grava, na reapresentação do Corinthians, depois do empate contra o Atlético Goianiense, não teve o meia atacante Willian. Vejam só vocês, depois de uma semana de treinamentos, de festas, a festa de aniversário do clube, de outras atividades presenciais, o Willian precisa cumprir agora a quarentena imposta pela Anvisa, que ele se comprometeu a fazer nesses, 2 dias restantes, porque hoje já é dia 13, ele chegou no dia 1º de setembro, então amanhã, teoricamente, no dia 14, ele completa essa quarentena e no dia 15 está liberado. Quarta-feira, então, o Willian volta a campo no CT Joaquim Grava para treinar junto dos demais companheiros, inclusive a delegação, né, o elenco de jogadores recebeu folga na terça-feira. Isso é muito comum. Os jogadores se reapresentam após a partida para fazer aquele treinamento regenerativo, né? Aquela recuperação do trabalho na segunda-feira, no dia seguinte. Isso os preparadores físicos defendem sempre. Depois o descanso para na quarta-feira retomar, já que o clube tem a semana toda de trabalho para enfrentar o América Mineiro no próximo domingo. O Willian retoma suas atividades na quarta-feira. Muita gente questionou, né? Será que ele precisa fazer mais 14 dias agora? Nenhum sentido, na medida em que o Andréas Pereira, por exemplo, foi liberado para jogar contra o Palmeiras exatamente por isso. Mesmo que ele tivesse entrado em campo 8 dias depois de ter desembarcado, o que a Anvisa considerou um erro e agora vai estudar punições para isso, como ele já está há 23 dias no Brasil, ele está liberado para ser relacionado. O mesmo vale para o Willian. Depois dos 14 dias ele está liberado. É que o jogo contra o Atlético Goianiense não tinha computado ainda os 14 dias, mas tudo aquilo que a gente já falou, né? Incrivelmente, o jogador já participou de treinos, já inclusive compartilhou, né, com outros companheiros de Corinthians, mas o problema, no caso, era o Willian e mesmo assim ele agora ficou impedido de frequentar o CT pelo menos pelos próximos 2 dias. Então, na quarta-feira o Willian se reapresenta e deve fazer a sua estreia. Vejam só como é o destino na Neoquímica Arena, ainda sem o público, evidentemente, mas em casa, voltando, né? Ele que nunca jogou, obviamente, na Arena Corinthians, como jogador do clube. Quando ele esteve por aqui, quando ele foi jogador do Corinthians, o Corinthians ainda não tinha a sua arena. Fará a sua estreia no Estádio Alvinegro, contra o América Mineiro, no próximo domingo, 6h15 da tarde. O Willian fazendo a sua estreia, o Roger Guedes mantido no time e o Jô retornando, porque o Jô, inclusive, foi liberado no fim de semana pelo falecimento do seu sogro, também treinou nessa segunda-feira. Ele deve estar à disposição para o Silvinho domingo. Mas será que o Silvinho tem que escalar o Jô? Bom, a gente vai começar a montar esse time agora, porque outros desfalques são possíveis, previsíveis ou a gente vai ter que esperar ao longo dos dias, né, nessa semana, para ter uma ideia do que pode acontecer. Por exemplo, o Luan e o Renato Augusto, que por dores musculares se ausentaram no fim de semana, eles continuaram o seu tratamento. Então a gente vai esperar o final da semana com os treinamentos mais decisivos, né, juntamente os trabalhos táticos, né, do Silvinho, para saber se eles vão ter condições. Assim, de experiência, mesmo que estejam à disposição, nem o Luan e nem o Renato Augusto, que inclusive tinha começado uma partida já como titular, vai estar à disposição desde o começo. Acho que será alternativa para o decorrer da partida, se os dois estiverem recuperados. Os casos que mais preocupam, pelo menos de ontem para hoje, o caso do Rony e do Fagner. O Fagner teve uma contratura no pescoço, precisou ser substituído no intervalo. O Duqueiroz até entrou bem. O João Pedro, não sei se ainda terá condições. Então existe essa dúvida também na lateral direita. A gente vai ter que esperar para ver se o Fagner vai estar recuperado ou não. E no lado... no meio de campo, o Rony, que teve um trauma, continuou fazendo um trabalho de recuperação e vai ser reavaliado dia após dia para saber como é que ele se recupera. Pode ter sido só uma pancada e a gente torce para isso, para que não seja nada mais grave. Porque na ausência do Renato Augusto, imagino eu que o Rony já seja esse titular do Silvinho, para fazer uma trinca ali do Gabriel e o Juliano mais o Rony.
Então são muitas dúvidas que o Silvinho tem até o final da semana. Só que aí eu acho que a gente precisa começar a abrir o leque, ou melhor, o Silvinho, né? O Silvinho precisa começar a abrir a cabeça para o elenco que ele tem. Que tem, assim, obviamente algumas limitações, mas que foi melhorando diante das contratações que chegaram. Quando a gente fala de jogadores que chegaram para serem titulares, mesmo que eles não sejam por algum problema físico, você ganha a capacidade no seu elenco de jogadores que até ontem eram suas soluções, mas que se tornam alternativas importantes. Vejam só, por exemplo, o Gabriel Pereira, que fez o belíssimo gol, primeiro dele como profissional contra o Atlético Goianiense. Vira mais uma opção. Mesmo que ele não comece a partida, daqui a pouco o GP em algum momento, junto do Adson, o Rodrigo Varanda, que foi para o São Bernardo, eles viraram soluções, o Cauê, jogadores que, poxa vida, vai ter que ser com esses mesmo, e uma carga muito forte sobre os meninos da base. Nesse momento, não, eles se tornam alternativas, uma recorrência para o segundo tempo. Já para um time estabelecido, de jogadores mais cascudos, mas que esses jogadores aos pouquinhos, sem tanta pressão, comecem a desenvolver o seu futebol. Assim caminha a humanidade, assim o planejamento é bem feito. Então o GP, por exemplo, poxa, se ele não for o titular, que ele tenha uma sequência pelo menos entrando com uma boa minutagem, né? Não como fazia o Wagner Mancini, colocando ele faltando 4 minutos para terminar o jogo. O Adson também está em recuperação da sua lesão e ele também fez esse trabalho de fisioterapia nessa segunda-feira. A gente vai ter que esperar até o fim da semana para saber se ele tem condições. O menino Adson aí que estava numa fase muito boa antes de deixar o time. Tem o Mantuan que voltou a ser relacionado depois de 11 meses nesse jogo contra o Atlético Goianiense, não entrou, mas daqui a pouco pode aparecer numa relação. Vejam como o Corinthians já se fortalece, mesmo com essas dúvidas que a gente tem. Mas vamos lá, eu ia falar, estava falando, sobre as chances que outros jogadores mereceriam nesse time do Corinthians, até para aproveitar a oportunidade de que você não pode contar com todo mundo, para rodar um pouco mais esse elenco, Silvinho. Pelo amor de Deus, você abraçado na mesma ideia, você um pouco cauteloso demais, testa mais, roda mais, tem muita gente pedindo passagem. O Gil vai voltar para a defesa, né? Já que cumpriu suspensão, e o Raul Gustavo, como muita gente queria, fez a dupla ao lado do João Vitor. E eu não acho que ele tenha comprometido, mas eu acho que o Gil tá bem afirmado ali, a experiência com a juventude do João Vitor, na minha opinião, faz uma excelente dupla de defesa. Bom, o Duqueiroz, caso o Fagner não possa jogar e o João Pedro não tenha condições, o Duqueiroz acho que está dando conta do recado ali, mesmo sendo um volante de origem, ele já mostrou que tem ferramentas. Poxa vida, se você faltar um homem no meio campo, se o Renato Augusto não tiver condições para 90, se o Rony não tiver à disposição, bota mais o Xavier, dá mais tempo para o Xavier. O Xavier por vezes é contestado e eu não entendo por quê. Talvez pela volúpia excessiva, com algumas coisas que ele precisa aprimorar, aí às vezes comete faltas desnecessárias e tudo mais, que se dê mais tempo, e aí você pode fazer como fazia o Silvinho antigamente, né? Você pode fixar o Xavier de primeiro, abrir um pouco mais o Gabriel, que se solta bastante, né? Mesmo com muita gente contestando, mas o Gabrielzinho é um motor do time, né? Às vezes ele comete alguns erros na tomada de decisão, mas daqui a pouco pode funcionar com o Xavier sendo um esteio mais seguro ali dessa proteção à defesa. E aí o Juliano na outra ponta, mas o Juliano se soltando um pouco mais. O Juliano ficou muito preso no jogo contra o Atlético. Pelo menos é o que a gente espera, até porque vai estar jogando em casa, né? Então pode até colocar o Victor Cantilho. Muita gente está pedindo o Cantilho. É que o Cantilho você perde combate. No caso do Xavier, que é um volantão mais marcador, se você botar o Xavier de primeiro, por que não botar o Cantilho de segundo? O Silvinho e o Mancini gostavam muito do Cantilho de primeiro pela sua saída de bola e pela sua bola longa, mas por vezes desguarnecia o setor porque ele não é um cara tão combativo, aí você precisa de cobertura. Mas se você botar o Xavier ali e o Cantilho de segundo junto com o Juliano, eles podem servir como articuladores do time. Se você não tiver um Luan, se você não tiver o Renato Augusto, um cara mais cadenciador ali para poder fazer circular essa bola entre linhas. Então o Cantilho e o Juliano talvez seja uma opção. Por que não testar? Gostaríamos de ver, por que não? Na lateral esquerda, o Fábio Santos, que é um ídolo, um monstro sagrado, um cara espetacular, uma figura humana incrível e um multicampeão pelo Corinthians, tem as suas virtudes, mas ele já começa a comprometer em alguns jogos. Pela falha de cobertura, por não ter tanta velocidade, por às vezes não fazer o entendimento correto, por ficar muito exposto ali por aquele lado.
se o Fábio Santos está tendo problemas defensivos, por que não testar o Lucas Piton, que é um jogador com muito mais qualidade no apoio e que se diz que ele não tem tantas características defensivas assim, mas se você já está com o Fábio, que já não está te entregando tanto assim, por que não testar o Lucas Piton? Que pode aprimorar essa parte defensiva. O Silvinho, como todos os técnicos recentes que passaram pelo Corinthians, tem esse entendimento, tem essa instrução, essa orientação, ele não pode aprender a ser um melhor marcador? O momento de orientar é agora. E com a qualidade que ele tem no apoio, ele pode fazer esse vai e vem pela juventude que tem e acrescentar muito mais pelo lado esquerdo. E eu nem estou definindo ou decretando que isso tem que acontecer. Eu estou dizendo que eu quero ver, que eu gostaria de ver, que o Silvinho deveria testar pelo menos e não se abraçar na sua escalação original e não mudá-la em hipótese alguma e fazer apenas 3 substituições quando ele tem à disposição 5. E agora ele tem peças para mexer, rodar um pouco mais, ser mais móvel. E aí a gente chega na frente, o Roger Guedes como um homem principal no comando de ataque não funcionou contra o Atlético porque, primeiro, você precisa de entrosamento para isso. E o time não achava o Roger Guedes, que estava tentando fazer a movimentação para receber essa bola e a coisa não aconteceu. Então, com a volta do Jô, não briguem comigo, eu escalaria o Jô de titular e abriria Roger e William. Aí você ganharia muita movimentação pelos lados do campo, profundidade, o Piton ou o Fábio Santos nem precisariam subir tanto, o Fagner já não sobe nesse esquema do Silvinho, e se fosse o Duqueiroz também, esporadicamente ele poderia subir para o apoio, porque você teria 2 jogadores no corredor de muita velocidade, intensidade, drible e muita capacidade técnica. Com o Jô sendo mais abastecido, fazendo a leitura tática muito interessante que vinha fazendo nos últimos jogos, que o Roger Guedes não conseguiu fazer, que é sair um pouco, fazer o pivô, chamar a marcação, confundir para a chegada de outros jogadores. Eu acho que nesse sistema o Jô vai funcionar. E aí eu faria dessa forma, o time do Corinthians esboçaria desse time. Mas o Silvinho precisa abrir a cabeça. Vocês não concordam? E aí, qual é o time que você escalaria para domingo? Mas aí você vai precisar ponderar todas essas dúvidas e prováveis situações que a gente vai acompanhar ao longo da semana. Até sexta-feira a gente volta aqui para projetar esse time contra o América Mineiro, com a estreia do William. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!